Papa, é uma situação difícil, delicada, mas não é única e exclusiva do Flamengo. Não é só o Flamengo que não quer ceder jogadores à seleção brasileira. Isso é um assunto, aliás, recorrente, né? Entra ano, sai ano, a gente tem sempre, em algum momento, clubes que não querem ceder jogadores à seleção brasileira. O que eu penso é que é sempre uma situação pessimamente conversada e resolvida. Se o Flamengo não vai ceder o Pedro, por que é que cedeu o Pedro? Embora era um período FIFA, então não poderia não ceder para as partidas amistosas realizadas. Aí você cria uma expectativa no Pedro, você cria uma expectativa na seleção, você cria uma expectativa... Os caras se preparam, né, Leonardo? Se preparam com ele jogando, né? Exato, exato. Então, é que a gente está falando aqui de Flamengo, mas a regra serve para todos. Eu acho que a CBF deveria conversar com antecedência. Meu amigo, a gente vai levar o Pedro para o amistoso. A gente vai poder contar com esse malandro nas Olimpíadas? Não. Então nem leva. Nem leva, porque é ruim para todo mundo. É péssimo para todo mundo. E é um assunto recorrente, né, Papa? Entra ano, sai ano, esse papo acontece. E você acha que isso aí pode estar causando algum impasse, alguma tristeza também, até principalmente no relacionamento? Apesar de que a CBF, você que acompanha de perto, está vivendo um momento aí muito estranho, né? Essa criação, essa criação da liga aí, né? 19 clubes, o Sport só não assinou porque está tendo a eleição do presidente lá e tudo mais. Mas eu te pergunto o seguinte: como você está vendo esse cenário atual com relação à CBF e o relacionamento que isso pode ter, se você acha que pode ter causado algum problema com esse relacionamento com o Flamengo, ou o fato do Flamengo estar sempre cedendo jogador, queira ou não, o Flamengo tem jogadores aí na Copa América que você já vai falar, o Flamengo tem jogadores o tempo todo servindo a seleção brasileira, se você acha que a questão da Olimpíada pode não afetar tanto? Eu acho que não afeta. Eu acho que afeta o Flamengo como afeta os outros clubes também. Não é novidade, né? É normal que isso aconteça. Já aconteceu com o Flamengo em outras oportunidades e com outros times também. Eu acho que não afeta rigorosamente nada. Eu acho que quem sai perdendo é o Pedro. O Pedro sai perdendo. É óbvio, o jogador não fala abertamente, mas ele quer sempre jogar com a seleção brasileira. Se coloca na posição do Pedro, o que é que ele pode ganhar permanecendo no Flamengo? Vai ganhar o quê? O Campeonato Brasileiro? Pô, ele já ganhou. Vai ter jogos. Eu vou falar para você aqui agora, rapidinho, tá? Eu vou te ser sincero. A gente está debatendo aqui porque a gente é muito amigo. Eu e você, nós somos muito amigos. Mas a gente tem opinião diferente. Eu, por exemplo, acho que não tem que liberar o Pedro. Porque eu vou te falar um motivo aqui, aí você vai avaliar em cima disso. Você pode continuar divergindo de mim. A gente tem aqui a liberdade. Eu te chamei aqui para isso mesmo, para o contraponto. Isso é bacana, o nosso diálogo. Você, um cara que não torce para o Flamengo, mas que tem um respeito absurdo pelo Flamengo, cobre Flamengo, seleção, cobre tudo. Eu vou te passar aqui, olha só. Os jogos do Flamengo, tá? Os jogos do Flamengo, justamente nesse período que o Flamengo, que os jogadores estariam nas Olimpíadas. 11/7, Chapecoense. Eu não tenho dúvida que o Gabigol ou o Muniz dariam conta. Tranquilo. Isso. Defensa e Justiça, Libertadores, oitava de final no dia 14. Aí o bicho... Não dá para avaliar. Aí o bicho começa a pegar. Oitavas de final da Libertadores, jogo fora. Você não sabe como vai estar o Gabigol. Você tem que ter um atacante, pelo menos. Se você tiver com os dois aí para você, pelo menos... ter até uma reposição, caso aconteça alguma coisa, é importante. Aí, 18/7, Bahia. Se fossem esses jogos assim, talvez do brasileiro, um ou outro, a gente até... Aí tem 21/7, o jogo da volta, decidindo vaga nas quartas da Libertadores. Aí no dia 28, aí tem 25/7, jogo contra o São Paulo, que é um postulante ao título também do Brasileirão. Aí no dia 28/7, oitavas da Copa do Brasil, caso o Flamengo passe hoje, vai passar, se Deus quiser. E aí, no dia 1/8, Flamengo e Corinthians. Olha a tabela do Flamengo. Eu estou só te mostrando para você entender. E aí, 4/8, oitavas da Copa do Brasil. E aí, o último jogo que perderia jogadores para a Olimpíada, Flamengo e Inter, meu amigo. Flamengo e Inter, no dia 8 de agosto. Você está entendendo agora o motivo de eu falar que realmente não dá? Não é que eu seja contra, tão certo, tão errado. Não dá para liberar. Não dá. Mas não é data FIFA. Eu acho o seguinte, eu penso da seguinte maneira.
Se o Flamengo tem um desejo de não liberar, e esse desejo não é de hoje, obviamente que o Flamengo analisou isso com antecedência, deveria ter comunicado à CBF. Olha, vocês vão levar para os amistosos? Ok, mas já estou avisando, hein? Eu não vou liberar. Que aí o André Jardine nem testava o jogador. Para não criar uma expectativa do jogador e da própria... Claro. E do próprio Jardine, né? Exatamente, senão você pegou um amistoso de seleção brasileira e jogou no lixo. Ou o futebol brasileiro caminha junto ou não. Quem sabe? Não é momento para se conversar. Mas tudo bem, eu entendo o que falei para vocês. O Flamengo está certo, porque os jogos são dificílimos. Baran, tem um detalhezinho. Para você falar da Copa América também, do Gabigol e do Everton Ribeiro. Vou falar, só tem um detalhezinho também. Quando um jogador hoje aceita uma proposta para jogar no Flamengo, ele reconhece que o Flamengo é um trampolim importante para ele chegar numa seleção brasileira. Eu tenho convicção disso. Tem jogador hoje que pensa o seguinte, meu Deus do céu, eu prefiro ir para o Flamengo, eu quero ir para o Flamengo, porque do Flamengo para a seleção é mais fácil. Aí quando ele chega nesse momento da facilidade, ele não vai, frustra o atleta. Aí é que tá, só para acrescentar aí o que o Baran tá falando, Papa. Isso também tem que ver se não é conversa do diretor quando vai chamar um Pedro, e o Pedro fala, pô, não sei, bicho, será que eu aceito ser comprado pelo Flamengo para ficar no banco do Gabigol? Aí o diretor vira para ele e fala, o Braz fala, porra, mas aqui tu vai pra seleção, você veio jogar no Flamengo, vai ganhar título, vai chegar na seleção. Tem que ver qual é a conversa anterior. Olha só, então, Felipe, eu tenho uma informação para vocês. A linha de negociação da diretoria do Flamengo com o Kennedy, lá com a situação para ele ser liberado no clube dele lá na Europa, é que aqui vocês vão ter vitrine e ele pode pegar uma seleção brasileira aí, Baran. Aí quando ele pega, o Flamengo faz o quê? Não vai não, porque o investimento é alto. É um negócio mal conversado, né? Tem que ser tudo conversado certinho para não dar problema, porque no final dá problema. Sobre Gabigol e Everton Ribeiro. Eu tenho uma informação segura de que eles serão titulares em algum momento da Copa América. O torcedor do Flamengo pode ter a garantia de que em algum momento eles serão titulares. O momento será amanhã? Eu não sei te dizer. Por quê? Eu nunca tive o perfil de chutar, de imaginar e falar. Eu preciso ter o mínimo de sensibilidade do que eu vejo, do que eu percebo. Perfeito. E o treinamento de ontem foi completamente fechado. Hoje, o treino é tarde e eu vivo a possibilidade de acompanhar alguma coisa do treinamento. Eu não acredito, é uma sensibilidade de quem acompanha a seleção, que o Tite vai esconder o time. Eu acho que no treinamento de hoje ele já revela a equipe que vai para o jogo diante do Peru. Se o Gabigol não for titular e nem o Everton Ribeiro no jogo de amanhã, certamente eles serão titulares, juntos ou separados, em algum momento da Copa América. Eu acho que o Gabigol está mais próximo de ser titular do que o Everton Ribeiro. É uma questão de sensibilidade só. Existem 3 interesses distintos em jogo nesse debate. O interesse da seleção brasileira e da CBF, que é poder levar os melhores atletas para lutar por uma medalha olímpica. O interesse do Flamengo, do clube, e com ele vem o da torcida, de não perder um atleta desfalcando o plantel em jogos importantes. E o interesse particular e pessoal do jogador, do atleta, que tem um sonho, como qualquer atleta de qualquer modalidade esportiva, de jogar Jogos Olímpicos, uma competição internacional que ocorre a cada 4 anos, e ter uma medalha olímpica é um privilégio de poucos. Então, são 3 interesses que entram aí nessa composição, nessa salada mista aí. Analisando meramente o Flamengo e falando como torcedor, meramente clubisticamente, evidentemente que eu não quero que o Flamengo seja jogador nenhum. Não quero ver o meu time desfalcado de um atleta importante, do calibre do Pedro, né, em uma sequência tão longa que envolve jogos importantes e que colocam em disputa uma classificação de uma Libertadores, jogos chaves como o jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Falando, Gabriel, como torcedor, eu não quero, evidentemente, que o Flamengo ceda nenhum atleta para os Jogos Olímpicos. Por outro lado, existe uma questão que precisa ser analisada com frieza, sem que a gente coloque a paixão de torcedor nessa mesa de análise, que é o lado do atleta, do Pedro, né? O Pedro ter a chance de jogar uma Olimpíada, para ele, para a carreira dele, para a motivação desse atleta, o quanto isso pesa. E eu acredito que isso é uma conversa que tem que ser feita olho no olho entre Rodolfo Landim, como mandatário rubro-negro, Pedro, né, e os demais atletas. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação bem simples, Lipe, e aí você, Biel, todo mundo, aí vocês vão perceber. Imagine um atleta que não tem uma projeção de carreira na seleção brasileira, como o garoto do Santos, o Alisson, que foi convocado. Qual a expectativa de um garoto desse brilhar na seleção brasileira principal, jogar uma Copa do Mundo? Quase nenhuma.
É até uma covardia você não dar a esse garoto a chance de disputar com a camisa da seleção do país dele uma Olimpíada, para ele. Para ele. Ah, mas a Olimpíada não é importante. Não é para mim, que não sou atleta, que não vou competir. Para mim não vale nada. Mas para ele, é a carreira dele, é a vida daquele garoto. Agora, você pega um Gabigol. O Gabigol está na pré-lista. O Gabigol já foi campeão olímpico. Será que o Gabigol faria diferença aí de novo? E olha como é difícil, Lipe. A gente fala isso, a gente fala da gente. Eu não sou o Gabigol, eu não sou atleta. Fala pro moleque que quer jogar a Olimpíada, quer ter uma medalha de ouro olímpica, que não é importante. Ele vai dizer para você, não é importante para você. Para mim é, para minha carreira é. Né? Agora, eu acho, minha opinião muito franca, tá? Se para o Pedro bateu o pé que ele quer isso, para ele é importante. O Flamengo, nesse período, tendo Bruno Henrique, Gabigol e Muniz, eu acho que o Landim poderia refletir num diálogo com o Pedro, se isso para o Pedro, realmente, o Pedro bateu o pé que ele quer, que isso é um sonho dele, que é uma chance que ele tem. Ele não sabe se ele vai para a Copa do Mundo ou não, que é um sonho de carreira. Eu acho que pelo perfil de atleta que o Pedro é, pelo profissional que o Pedro é, pelo Pedro, isso pode ser levado em consideração. Vai para cima do Coritiba, né? O Coritiba tem um desfalque hoje, que é o Natan, zagueiro que foi expulso no finalzinho da partida. Acredito que o Coritiba continuará com a mesma postura, Papo. Independente do Flamengo ter feito 1-0, eles precisarem do resultado, de um gol de diferença para levar a disputa para pênalti, né? Lembrando a nação rubro-negra que não tem a questão do gol fora de casa. Então, se for 2-1 Coritiba, por exemplo, vai para pênalti assim mesmo. Cara, eu tô com muita confiança nesse time do Flamengo devido ao que foi mostrado, né, Papa, no jogo contra o América Mineiro, né? O Flamengo, um time muito bem justo entre suas linhas, né? O que a gente vinha cobrando há muito tempo, a questão do equilíbrio, né? Entre defesa, meio e ataque. Isso a gente viu no jogo contra o América Mineiro, né? O Muniz entrando muito bem no time, o Vitinho conseguindo criar as oportunidades de gol, né? O Michel melhorou um pouco no segundo tempo. Acredito que o Flamengo, né, deverá vir com o mesmo time que ganhou do América, né? Vamos ver o pessoal pedindo para poupar. Não tem que poupar ninguém, gente. É um jogo importante. Vide o que aconteceu CRB e Palmeiras, vitória internacional. Tem que ir com tudo. Não achar que o jogo está ganho, porque é nessas que a gente pode ser surpreendido, Papa. Perfeito. E qual o seu provável time hoje, Deco? Você quer que eu fale a lista de relacionados aqui rapidinho e a gente vê aqui o provável time? Eu acredito que seja o Diego Alves, o Mateuzinho, o Arão, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, né? O Diego Gerson, o Vitinho, o Michael, o Bruno Henrique e o Rodrigo Muniz. Eu acredito que seja esse. Não sei se terá alguma surpresa. Felipe e Fernando, concordam? Acho que é isso. Não vai ter novidade, não. É o time que enfrentou o América Mineiro. Não tem muito mistério, até porque não tem tanta peça assim para você fazer nenhuma alteração. Esses são os melhores e torcer pro Vitinho fazer o jogo que ele fez contra o América, né? O Vitinho jogando a bola que ele jogou contra o América, o Flamengo fica muito bem, obrigado. E é aquilo, são 20 anos que o Curitiba não vence o Flamengo, isso tem que estar... É o Rodinei ali, é o Rodinei, né? É o Rodinei. 20 anos que os caras não vencem o Flamengo, 20 anos, repito, o último jogo que o Curitiba venceu o Flamengo no Maracanã foi em 2001. É importante que o Flamengo saiba e entre em campo sabendo que é superior, porém, lembrando que os clubes que se acharam demais nessa terceira fase da Copa do Brasil rodaram para times pequenos, né? O Palmeiras caiu para o CRB, o Cruzeiro caiu para o Juazeirense, o Corinthians caiu para o Atlético Goianiense. Então é fundamental que o Flamengo saiba que é superior, mas não entre com essa arrogância, não entre de saltinho alto, porque a zebra tá solta na Copa do Brasil, meus amigos. De cada um. E se você também gostou aí tanto do Muniz, do Mateuzinho, tá gostando do Mateuzinho, e da entrada do menino Ryan Luca, né? Gostei da entrada do Ryan Luca, foi legal. Achei que foi uma sacanagem não ter marcado o pênalti, né, cara? Porque, pô, já ia ser nos primeiros minutos dele em campo, já ia dar uma moral pro garoto. Não deu, o juiz não marcou, o VAR não chamou, enfim, erraram. Gosto do Mateuzinho, acho que ele tem evoluído gradativamente. Concordo com o Deco quando fala que ele tem tudo para barrar o Isla, até porque o Isla tem ido muito mal, bem pior do que quando ele começou no Flamengo, né? Que ele fez até bons jogos no início, e volta e meia ele faz um bom jogo, mas ele é muito inconstante com a camisa do Flamengo ainda, e eu acho que o Isla peca muito em momentos decisivos ali de cara pro gol, ele quer dar um passezinho para trás, ele fica meio... ele não quer se consagrar, parece, sei lá, e não... sei lá, eu fico com esse ranço do Isla, então eu sou time Mateuzinho. E Rodrigo Muniz é uma grata surpresa, né, cara? É um atacante que
tem ali o faro de gol, finaliza muito bem, e eu concordo com vocês que não pode ser dado de graça para a Europa, não. O Flamengo dá para conseguir um dinheiro bom com ele, depois de usar ele um pouco, pelo menos, assim, ele vai ter pouco espaço, né, quando o Flamengo tiver com o elenco completo, porque o Flamengo tem monstros ali na frente, que é o Gabigol, o Pedro, enfim, então ele tem que aproveitar essas brechas mesmo, então, mas o Flamengo não pode dar ele de graça, 3 milhões de euros é uma piada, então é por aí.